Olá, vamos falar um pouco sobre geodésia aplicada, introdução à geodésia geométrica. Esse assunto é bastante extenso, tem bastante conteúdo, mas vamos lá. Introdução à geodésia. O conceito de geodésia é uma ciência que estuda a forma e dimensão da Terra. Então, a palavra geodésia tem origem no grego que significa particionando a Terra. O objetivo é determinar, através de observações de campo, a forma e o tamanho da Terra, as coordenadas de pontos, dimensões de linhas da superfície terrestre e as variações do campo magnético. Então, a geodésia normalmente está dividida em 3 áreas, integrando-se diretamente com a geofísica, geologia, geodinâmica e a dinâmica orbital de satélites. O ser humano sentiu-se a necessidade de posicionar quando se deu o início de suas primeiras viagens, ou seja, ter conhecimento do posicionamento do seu deslocamento. Navegar significa saber onde se está e para onde se vai, ou seja, saber ir e voltar. Então, a necessidade de navegação deu a necessidade do surgimento da geodésia. A natureza está repleta de exemplos de grandes navegadores, aves, peixes, mamíferos, insetos que fazem migrações conforme as estações do ano e usam normalmente sensores baseados às vezes no campo magnético da Terra para fazer deslocamento para essas grandes navegações. Os recursos que necessita para navegar dependem das características da viagem que devem ser realizadas, assim como a distância e o meio terrestre, aéreo, aquático, etc. Seja quais forem os recursos que o homem dispunha para a navegação, o conhecimento da forma da Terra e a adoção de um referencial adequado são fundamentais. Formas para a Terra. Pitágoras, século VI a.C., atribuiu à Terra um modelo esférico. Então, a primeira definição para a forma da Terra esférica foi Pitágoras no século VI a.C. Ele baseou-se em razões de caráter estético e filosófico. Depois, 2 séculos depois, no quarto século a.C., Aristóteles apresentou os primeiros argumentos científicos em prol dessa forma esférica para a Terra. Então, a forma para a Terra esférica já foi definida há mais de 2.400 anos. O caráter gravitacional, as partículas têm uma tendência natural, assegurava ele de cair para o centro do mundo, em direção para baixo. Neste movimento, todas as partes competem entre si para se colocarem na parte mais baixa, os que a levam a se comprimirem na forma de uma bola. A sombra circular da Terra nos eclipses de Lua, a variação do aspecto do céu estrelado com a variação da latitude. Então, você vai andando, você vai vendo outra parte do céu. Newton, no século já 17 dessa era, segundo ele, a forma esférica para a Terra era incompatível com o movimento de rotação da Terra. Esse movimento, devido à força centrífuga, impõe um achatamento nos polos, abrindo então a fase elipsoidal, que durou muito pouco se comparado à fase esférica. Já no século XVIII para o século XIX, o alemão Gauss descobriu que o modelo matemático adotado para a Terra, ou seja, o elipsoide de revolução, não era adequado. Surgiu então uma forma levemente irregular, mais tarde denominada de geoide. Entretanto, como referência para a definição de um sistema de coordenadas, continua-se utilizando o elipsoide de revolução, porque matematicamente ele é representável. O geoide tem uma dificuldade muito grande de se representar, baseado principalmente numa superfície equipotencial, e é difícil de se modelar matematicamente. Então, a primeira parte do desenvolvimento foi definir a forma da Terra. Então, desde Aristóteles e até nos dias atuais, a gente definiu essa forma da Terra. Então, depois foram desenvolvidos os métodos e técnicas de posicionar um ponto na superfície.
em relação a referencial, que ganharam cada vez mais importância e precisão. Triangulação geodésica, isso foi lá no século XVII, XVIII, principalmente com quadriláteros subdivididos em triângulos. No século XVII começou isso na França, no Brasil começou aí no começo do século, por volta dos anos 40 do século XIX. Observações astronômicas e eventualmente complementadas com algumas variantes, como poligonais eletrônicas, elas continuaram durante vários séculos, com o único método de determinação precisa das coordenadas dos vértices da superfície terrestre, isso de forma planimétrica, tá? A partir da década de 60, então, começou a surgir os métodos de obtenção de posição sobre a superfície terrestre através do uso de satélites artificiais. Alavancado pelo lançamento do primeiro satélite artificial, um satélite russo chamado Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957, então foi o primeiro satélite a ser lançado em órbita terrestre. O primeiro sistema em 1967, denominado de Navigation Satellite System, NNSS, também conhecido como um sistema Transit, foi o primeiro sistema precursor ao sistema que a gente tem hoje, que é o sistema GPS, o sistema GLONASS, Galileu, e já temos o sistema chinês, que é o Beidou, que eu não coloquei aqui, mas já está em funcionamento. Os primeiros levantamentos geodésicos no Brasil surgiu a partir de 1939, com o surgimento do órgão Conselho Nacional de Geografia, que era responsável pelo professor Alírio Rubens de Matos. Esses primeiros trabalhos surgiram porque inúmeras cidades e vilas do Brasil não apresentavam suas posições geográficas, latitude e longitude, para a atualização da Carta do Brasil Milionésio, iniciada em 1922. Então, muitos das vilarejos e cidades brasileiras não tinham a posição e para fazer o mapa eu precisava dessas posições. Então, isso foi uma necessidade. A atualização da Carta do Brasil seria necessária para estabelecer o recenseamento geral do Brasil de 1940. Então, começou aí, desde 1939, esse processo de implantação do sistema geodésico no Brasil. De 1939 a 1943, 14 engenheiros do Conselho Nacional determinaram 602 coordenadas em cidades e vilas de diferentes unidades da Federação. Estes trabalhos foram executados dentro da campanha de coordenadas astronômicas das sedes municipais. Em 17 de maio de 1944, com a medição da base geodésica nas proximidades da cidade de Goiânia, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciava estabelecimentos sistemáticos da componente planimétrica do sistema geodésico brasileiro. Então, já estava aqui já com o IBGE iniciando. 13 de outubro de 1945, início da medição da componente vertical. Então, inicialmente separado planimetria de altimetria. Eu media só as coordenadas, latitude e longitude, eu não tinha altura. Depois que isso foi feito, a partir de nivelamento, a partir de 1945. Os trabalhos idealizados e conduzidos pelo professor Alírio Rubens de Matos tiveram continuidade até os dias atuais. Isso ainda continua hoje aos cuidados do IBGE, acompanhando os avanços tecnológicos, estabelecendo um conjunto com cerca de 87 mil estações até o ano de 1999. Depois de lá para cá, esse número aumentou, utilizando principalmente o posicionamento de GPS. Aqui são algumas fotos de como o processo de triangulação utilizava. Às vezes, como eu tinha que fazer visada por teodolito para medir os ângulos dos triângulos, às vezes eu necessitava construir essas torres. Então aqui tem uma torre, e você pode observar que são duas torres, uma torre dentro da outra. Por que uma torre dentro da outra? Aqui o operador ele ficava numa torre externa. Para que essa torre não ficasse vibrando com o movimento do operador, fazia-se uma torre interna, com um ponto materializado aqui embaixo, e ele ficava em cima desse triângulo, dessa base. E o equipamento ficava nessa torre do meio. Então eu conseguia fazer as medidas.
Então a medida era feita cá em cima na torre e o ponto estava materializado lá embaixo, o marco. Essas medidas normalmente eram feitas à noite, então pode ver aqui que eles estavam à noite, o fundo está no escuro. E na outra extremidade eles colocavam uma lanterna, que eu conseguia fazer a visada nesse ponto de luz, então as visadas eram noturnas. Por quê? Esses lados dos triângulos às vezes tinham até 30, 40 quilômetros de distância. E durante o dia não dava para fazer essa visada. Não tinha como fazer essa visada. Aí depois já foi surgimento aqui. Aqui já é uma antena do sistema trânsito. Parece uma vara. Era uma antena do sistema trânsito. Aqui o nivelamento ao longo de uma rodovia. Fazendo nivelamento. Aqui já é uma estação da RBMC, que foi uma das primeiras. Essa aqui é uma foto de Presidente Prudente, do campus da Unesp. Essa estação ainda tem até hoje, então continua. Foi dos anos 90 para cá, instalou essas estações aqui. Então é bastante antigo. Aqui uma antena do sistema trânsito, fazendo uma campanha. Como o sistema trânsito era um sistema com poucos satélites, chegou a ter no máximo 14 satélites, a cobertura era muito baixa. E esses satélites eram baixos, em torno de 600 km só de altura. Então, esses satélites tinham uma cobertura e uma passagem muito rápida. Eles saíam no horizonte aqui, sumiam no outro horizonte, e às vezes 20, 30 minutos. Então, às vezes você precisava de ficar aqui, o marco, o tripé colocado. Você ficava aqui esperando a hora que esse sistema ia conseguir pegar sinal. Ligar para conseguir pegar sinal. Então, fazia até um acampamento. Aqui já é um receptor, os antigos tinha bandeirante que o IBGE utilizava, já um receptor GPS, já desses mais novos. Aqui uma outra estação com marco central de forçada. Aqui eu também já um rastreio com pontos de IBGE, já com GPS. Aqui também antena GPS. Então, esses foram levantamentos feitos pelo IBGE ao longo da história aí da geodésia no Brasil. Como é que é a geodésia? Primeiro a gente vai dividir a geodésia. A geodésia geométrica é uma área da geodésia. Então seria uma divisão. Ela está normalmente dividida em 3 áreas. Geodésia geométrica, geodésia geofísica e geodésia espacial. Então normalmente a gente tem 3 áreas. A geodésia geométrica compreende principalmente o conjunto de operações geométricas realizadas sobre a superfície terrestre, então as medições, ângulos, medições lineares, nivelamento, associados a esparsas determinações astronômicas. Isso no processo inicial da triangulação, normalmente a primeira coordenada era vinda de astronomia de posição, determinava latitude, longitude e azimuth verdadeiro de partida para calcular essa triangulação. A geodésia física, que normalmente compreende o conjunto de medições gravimétricas, que compreende conduzir um conhecimento detalhado do campo gravitacional da Terra, em toda a direção da magnitude das forças, o corpo da superfície, a atmosfera terrestre. Então, essa geodésia física trabalha principalmente com gravimetria, determinações gravimétricas, e a gente normalmente não vai trabalhar com isso aqui. Normalmente é assunto para graduação, pós-graduação nessa área de geodésia física. Com a tecnologia GPS, a determinação do geóide é de grande importância no posicionamento vertical, pois as altitudes definidas nesse sistema de posicionamento, no sistema GPS, estão em outro referencial. Então, é importante você lembrar que o geóide não está associado ao GPS. O GPS está associado a elipsoide. Então, tem uma diferença grande. Depois a gente vai ver isso um pouco mais na frente, na hora de definir a superfície. Dessa forma, existe a necessidade de produzir um mapa geoidal de precisão. A geodésia celeste, então, está dividida em geodésia geométrica, geodésia física e a geodésia celeste. A geodésia celeste estuda, então, esses processos e equipamentos para a determinação da posição com base em satélites artificiais. Então, o uso de satélites artificiais está dentro da geodésia celeste, que é o assunto do segundo semestre. Tipos de superfície estudados em geodésia. Então, próxima aula.